Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula de Geografia, agora com o título Espacialidade no setor terciário, comércio e sistema financeiro, que ele também nos pede de forma em múltipla escala Paraná, Brasil e mundo, porém esse título não tem como trabalhar nessas escalas, porque ele é um título mais teórico, né? Não tem como aplicar as realidades de cada um deles, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Antes dos dois pontos, ele começa com espacialidade do setor terciário. Espacialidade é, na geografia, de certa forma, o estudo e a relação do espaço com a sociedade e a cultura dessa sociedade em uma determinada localidade. Daí a espacialidade, da relação espacial com aquele espaço. E na geografia nós envolvemos o ser humano dentro desse processo, tá? Quando a gente traz essa terminologia para a economia, né, é uma terminologia possível ser colocada aqui, mas ela se torna uma terminologia mais genérica dentro desse conceito. Então, quando a gente fala de espacialidade do setor terciário, nós estamos falando que o setor terciário, e o que é o setor terciário? Resumidamente, são serviços e comércio. Setor terciário são serviços e comércio. Apesar do título ele citar só comércio, nós temos que entender que o setor terciário é serviços e comércios. Beleza? Tá? Então, o setor terciário, esse serviço e esse comércio na sua espacialidade vai acontecer em nível local. Então, tem algum serviço aí próximo à sua casa, que é de nível local. Talvez você preste um serviço de nível local, né? Existe comércios de nível local, existe uma padaria, existe um boteco, né? De nível local, perfeito? Tá? Existe o nível regional, são empresas que prestam serviços ou comércio maiores em um nível regional, entra aí uma grande empresa vendedora de eletrodomésticos, por exemplo, tal, né? E nível global. Nível global são aquelas, obviamente, que não estão presos a uma fronteira geopolítica. Elas vão para vários cantos do planeta, são as multinacionais, entre outras, né? Então, quando a gente fala em comércio e em serviço, você encontra essas duas estruturas em todos esses níveis, em todas essas espacialidades. Agora, é óbvio, essas espacialidades vai respeitar a cultura de cada local, certo? De cada local. Se você vai numa farmácia, uma farmácia no Brasil, a farmácia no Brasil tem uma respectiva característica. Se você vai, basicamente em todas as farmácias, em todos os lugares no Brasil que eu fui, elas são muito parecidas, né? Mas quando você vai numa farmácia em um outro local do mundo, como por exemplo Buenos Aires, a farmácia ela tem uma característica muito diferente. Ela é bem diferente da característica da maioria das farmácias brasileiras. Por quê? Porque você está respeitando aquilo que aqui a gente está chamando de espacialidade, as perspectivas locais, as regras locais, a cultura local, né? Dentro daquela respectiva ação. Beleza? Tranquilo? Show! Então, quando a gente fala dessas espacialidades, é isso. Lembrando que elas estão sempre interrelacionadas, né? Um comércio local está relacionado a um comércio regional ou global, né? Um global precisa das locais, certinho? O que seria, sei lá, da sempre Toshiba se não tivesse comércio desses produtos, dos seus produtos, né? Então, há uma correlação, elas estão interrelacionadas nesse processo. Fechou. O que é o setor terciário? Como eu disse, é o serviço e o comércio. O que são serviços? São bens intangíveis, bens imateriais, perfeito? Bens que você não consegue tocar. Ou seja, o que eu estou aqui fazendo agora para você é entregando um serviço, é um bem intangível, é um bem imaterial. Então, a função de um professor é um bem imaterial. A função de um advogado é um bem imaterial. A função de um médico é um bem imaterial. A função de um servidor público é um bem imaterial, perfeito? Essas funções nós podemos incluí-las
como intangíveis, ou seja, serviços, resumidamente. De boa? E também o comércio. O comércio vai comercializar o quê? Vai comercializar principalmente aqueles produtos provenientes do setor primário e secundário. Setor primário, agronegócio, tal, né? Setor secundário, a gente tem as indústrias, beleza, tal, né? E algumas perspectivas do comércio criado no próprio terceiro setor, que já engloba aí, que são aquilo que a gente chama de uberização, né? Já tive uma aula tratando melhor sobre isso, que é a utilização dos novos aplicativos, novos sistemas, como Netflix, entre outros, beleza? Mas este elemento entra aí um mercado gigante, que é o mercado do comércio. Então, quando a gente fala do setor terciário, a gente vê serviço e comércio. Por mais que os títulos sejam colocados só comércio, entenda serviço também. Aqui tem um detalhe interessante. É porque o próximo título citado lá, que é o sistema financeiro, você pode colocar algumas atividades do sistema financeiro como serviço. Então, talvez o examinador estava querendo colocar sistema financeiro como um elemento de serviço e quisesse focar nesses elementos de serviço. Mas as atividades do sistema financeiro de serviço é uma atividade como uma atividade bancária, né, um banco, uma corretora, também caracterizada por aspectos financeiros, né? Também vai prestar alguns serviços no campo de atividade financeira, né? Então eles entram como serviço sim, beleza? Mas, porém, todavia, contudo, o termo sistema financeiro é muito maior do que meramente os serviços prestados por algumas instituições dentro desse sistema financeiro. É por isso que eu prefiro fazer você entender, afinal, o que é esse sistema financeiro. E esse sistema financeiro, né, é aquilo, se eu fosse resumir hoje, aquilo que nós podemos chamar de economia de mercado. Economia de mercado. Ou seja, basicamente você tem uma relação, que é a relação de mercados. O que é um mercado? Mercado é algum lugar, alguma ação, algum produto, algum serviço, alguma área da produção econômica humana, material e econômica humana, né, aonde que se pode fazer lucro com aquela atividade. Isso é um mercado, beleza? Isso é um mercado. Um outro exemplo, me citando, o concurso público no Brasil é um mercado. É um mercado que eu trabalho com esse mercado há muitos anos. É um mercado, não é um mercado aonde que todo mundo conhece, né? Como que funciona o ramo do concurso público, tal, né? Mas quem está inserido nesse mercado tem, assim, uma chance de ganhar mais grana nesse mercado do que quem está fora dele. Perfeito? Então, um mercado é uma área, Restaurantes é um mercado. Alimentício, né? É um mercado, perfeito? Então, o que é a economia de mercado? Simples. Vem uma galera que a gente chama de investidores, e essa galera tem o capital, tem o dinheiro. Sejam esses investidores grandes investidores, ou seja, esses investidores pequenos investidores. Novamente, como eu sou um pequeno investidor. De vez em quando eu entro ali numa corretora, eu uso a Rico, é uma corretora, tá? Uso a Rico, no site da Rico, tal, né? E vou lá e compro algumas ações de empresas. Quando eu compro ações daquela empresa, eu sou um investidor. Perfeito? Esses investidores no mundo todo, inclusive no Brasil, sejam eles grandes ou pequenos investidores, eles colocam capital em um determinado mercado ou numa empresa de um determinado mercado. Ou numa empresa de um determinado mercado. Perfeito? Quando eu coloco aquele dinheiro numa empresa de determinado mercado, o que eu desejo é o lucro. Simples. Né? Eu tenho outras possibilidades, como a especulação, tal, que não é o que eu faço. Né? Mas o lucro é a linha que faz o trâmite real de desenvolvimento de um determinado mercado. Então, eu vou investir.
Quando eu invisto naquele mercado, isso a gente chama de economia de mercado. Então, um conjunto de investidores vê um mercado onde que pode ter lucro, vê quem atua nesse mercado, quais são as empresas, os serviços, os produtos do comércio daquele mercado, e esses investidores acreditam nesse mercado e colocam o capital visando lucro. Acreditar no mercado é acreditar que vai dar lucro, beleza? Aqui que está o grande segredo. Quando a gente fala do sistema financeiro de investidor, o investidor não investe apenas no setor terciário. Não. Hoje, tudo leva a crer que mais de 60% dos investimentos vão para o setor terciário. É quem tem a maior fatia do bolo. Porém, o sistema financeiro também investe, esse modelo de sistema financeiro, também investe no setor primário e no setor secundário. De boa? Tranquilo? Tal. E o que é para ser um sistema financeiro? Para caracterizar verdadeiramente um sistema financeiro, é necessário que ele tenha uma regulamentação. Uma regulamentação. Sistema financeiro sem regulamentação não é sistema financeiro. Perfeito? Sistema financeiro sem regulamentação não é sistema financeiro. É por isso que muitos estão tirando o seu capital, indo investir em moedas virtuais, como o Bitcoin, por exemplo. Porque o Bitcoin não está preso a nenhum sistema financeiro. Ele não tem rastro a nenhum sistema financeiro. Perfeito? Tá? Não estou dizendo que ele é seguro ou que não é seguro. Na verdade, nunca estudei o Bitcoin, não sei. Né? Mas ele é algo que é importante hoje no mercado dos desenvolvimentos, mas ele não está preso a um sistema. Então isso significa que se tu investir em Bitcoin e perder o seu dinheiro, nem adianta ir falar com os sistemas financeiros brasileiros querendo algum tipo de segurança. Por quê? Porque o Bitcoin não tem rastro a nenhum tipo de sistema financeiro. É diferente, por exemplo, de qualquer tipo de investimento vinculado ao próprio governo, né? Ou outros tipos de investimentos que vai ter ali o rastro. E o que é o rastro? Os órgãos reguladores. Como, por exemplo, no Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, a famosa CVM, ou o Conselho Monetário Nacional, que é o maior de todos esses órgãos, ou até mesmo o Banco Central do Brasil. Para que haja um banco no Brasil, é necessário que ele tenha a autorização, toda a documentação dada pelo Banco Central do Brasil, para que quando a pessoa coloque um dinheirinho na poupança lá naquele banco, tenha um seguro, né, de ali, eu acho que até 40 salários mínimos, se der perda, o Estado vai garantir aquele dinheiro ali, ou seja, há um rastro, e esse rastro a gente chama de sistema financeiro, no caso brasileiro, sistema financeiro brasileiro, nacional, e esse sistema financeiro, ele garante, de certa forma, uma segurança na economia de mercado. A economia de mercado, ela cresce quanto mais segurança nós temos no seu sistema financeiro. Quanto maior for a segurança do sistema financeiro brasileiro, maior será o investimento no Brasil. Eu estava vendo aí algumas pesquisas, para eu encerrar essa aula aí no último ponto, né, encerrar a aula logo depois do último ponto, mas eu estava vendo algumas pesquisas que demonstram que os americanos, norte-americanos, estadunidenses, 50% dos americanos, uma média de 50%, investem na Bolsa de Valores. Ou seja, eles compram ações da Disney, compram ações, sei lá, da Coca-Cola, né? Então eles investem 50%. Por quê? Porque é um sistema financeiro muito bem regulado. Perfeito? No Brasil, 1% dos brasileiros investem no sistema financeiro. E eu tenho a plena certeza que chegou a 1%, porque nós estamos tendo um sistema de regulação interessante, mas por conta do acesso da tecnologia. A tecnologia faz facilitar isso, né? Para que eu invista hoje, eu não preciso mais de um banco. Eu vou numa corretora, pelo meu próprio celular, abro lá o aplicativo da Rico e compro as minhas ações, vendo as minhas ações e está tudo certo.
né? Então isso facilita muito isso, mas só é possível porque eu tenho um sistema que regula esse tipo de atividade e me garante alguns direitos como pequeno investidor, né? Dentro desse mercado. Beleza? Entendemos? Show! Agora, qual é a relação desse sistema financeiro com o terceiro setor, com o setor terciário, ou melhor, com o setor terciário? A relação é muito simples, né? Ela tem uma relação de ligação. De ligação de quem? Com o primeiro e o segundo setor e o consumidor final. É o terceiro setor que faz essa ligação, tá? Na maioria dos casos. Então, nesse terceiro setor, como faz a ligação, e os investidores querem lucro, né? Então, obviamente, há uma relação de interesse entre terceiro setor e o sistema financeiro. É por isso que em muitos países, mais de 60%, principalmente nos países desenvolvidos e que estão em desenvolvimento, mais de 60% dos investidores do capital do sistema financeiro vão para empresas do do setor terciário. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.